Talvez você tenha ouvido falar pela primeira vez numa cidadezinha chamada Dresden por causa do roubo bilionário que aconteceu no início dessa semana. O roubo aconteceu pouco antes das 5 horas da manhã. Eles cortaram a energia do prédio e roubaram diamantes e rubis. O maior assalto da história na Alemanha. O maior da história da arte. Para quem não conhece, Dresden é uma cidade que fica a 2 horas, mais ou menos, de Berlim, ao sul de Berlim, e a 2 horas de Praga. Então é uma cidade que as pessoas geralmente param para descansar entre uma viagem em Berlim e Praga, ou colocam no roteiro para conhecer mesmo a cidade de Dresden, passa 1 ou 2 noites. É uma cidade muito fofinha, muito bonitinha, uma cidade que fica na região da Saxônia, uma cidade que tem muita história. Ela foi a capital da Saxônia antes da unificação da Alemanha, uma cidade que foi completamente bombardeada na Segunda Guerra Mundial. It was being used to pump German troops into counterattacks against the Russian army, not many miles to the east. Cara, já imaginou você morar numa cidade completamente destruída pela guerra, pelos bombardeios? Quase nada sobre a cidade. É meio controverso isso, que dizem que Dresden não precisava ter sido bombardeada. As bombas chegaram em Dresden já nos últimos dias de guerra, já com os aliados dominando tudo, e talvez não precisasse desse bombardeio. Ah, e um detalhe interessante, a gente vai falar aqui do Museu da Abóbada Verde, e é nessa cidade que fica o Museu Grünwald. Museu da Abóbada Verde. Em referência à cúpula da construção, que tem uma abóbada verde. Esse museu ele fica dentro do Castelo de Dresden, que abriga um conjunto de museus, e eu e o Rodrigo escolhemos ir para isso, porque eu queria muito ver a maior coleção de tesouros da Europa. E o detalhe, eu estava falando da Segunda Guerra, a guerra estava para acontecer assim bem pertinho, por volta de 1938, a galera foi lá e tirou as joias, tirou o acervo do museu, para resguardar, deixar ele num lugar bem seguro e não sofrer os danos da guerra, ainda bem. Esse museu foi fundado em 1723 por Augusto o Forte. Cara, muito tempo. O cara teve uma sacada, ele disse: putz, eu tenho aqui minhas joias preciosas, meus anéis, meus colares da esposa, enfim, da galera lá. Vou expor para a população, para mostrar aqui a riqueza da gente, mostrar que a gente é muito milionário, bilionário, mostrar nas suas pedras preciosas. Quando vou guardar esse tesouro só pra mim, eu preciso compartilhar com as pessoas. Contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. E aí dizem que esse museu foi o museu mais antigo do mundo, um dos mais antigos do mundo. E tá em atividade desde então. Cara, e lá tem muita, mas muita coisa preciosa. Eu lembro que quando a gente foi, a gente comprou o ingresso antecipado, e o ingresso por hora marcada, se não me engano foi 3h20. A gente chegou lá, foi a maior frescura para entrar, como tem que ser mesmo, um museu que abriga principalmente uma coleção tão valiosa. A gente deixou bolsa, deixou celular, deixou câmera, deixou casaco, deixou tudo isso, nada pendurado. Pegou audioguia, e eu lembro assim o quão frágil era, né? Era uma mera vitrine lá, as pedras preciosas. Gente, eram coisas assim fascinantes. Eu ficava imaginando alguém um dia usar tudo aquilo. Porque na época o Augusto, o Forte, tinha uma rixa com Luís XIV da França. Então eles disputavam e ele queria sempre pegar cada vez mais joias preciosas, o Augusto, né? Cada vez mais joias preciosas para mostrar que era o melhor e tudo mais. E aí ele foi fazendo essa coleção dele. E eu lembro que quando a gente chegou no museu, que tem abriga outras obras também, quadros, estátuas de bronze, peças de prata, muitas outras coisas muito preciosas também. Mas eu lembro que quando a gente chegou nessa parte das joias mesmo, eu fiquei muito impressionada e pensando quem um dia usou uma coisa tão maravilhosa dessa. Eram colares de pérola, anéis de rubi, colares cravejados com rubi, com esmeralda, não sei nem o nome das pedras preciosas, espadas de diamantes, gente, era uma coisa muito chiquerese. E aí os assaltantes foram lá e nem tiveram assim uma ideia tão mirabolante para conseguir roubar, né? Nem foi uma coisa tipo 11 Homens e um Segredo. Nem foi uma coisa assim muito planos e toda uma equipe de resgate, uma coisa meio
Não, vamos cortar a luz da cidade e aí a gente vai lá, o alarme não vai disparar, a gente vai lá, quebra o vidro, rouba as coisas, vai embora. Gente, mas não tem gerador nesse museu. Ninguém nunca pensou nisso antes, que se a energia caiu, o alarme não vai parar de disparar. Fiquei impressionada com isso e triste, claro, muito triste. Porque não é só um patrimônio da Saxônia, da Alemanha, é um patrimônio da humanidade, é a história que tem ali, né? Muitas obras de arte também. Olha, foram roubados mais de 100 itens do museu, avaliado em mais ou menos 1 bilhão, de bola, 1 bilhão de euros. E já é considerado o maior roubo da história da arte. Cara, o que é que a pessoa faz com 1 bilhão em joias? Porque legalmente não vai ser possível vender. Ou imagino que eles ali, eles vão revender, né, para quem encomendou essas joias, que vai usar na casa dele, vai usar, enfim, ou vai desmanchar, na pior das hipóteses. E a gente fica aqui torcendo para que essas joias, essa coleção seja recuperada, porque está avaliada em 1 bilhão de euros, mas o valor histórico é imensurável, imensurável. E por um lado eu fico muito feliz de ter conhecido esse local e muito triste de saber que isso aconteceu, né? Espero muito que nos próximos dias ou algum tempo depois, como várias outras obras no mundo foram roubadas e recuperadas, espero que elas sejam recuperadas também, porque vale a pena. E se você for na Alemanha, não deixe de visitar Dresden, vale muito a pena, a cidade é linda, cidade histórica. E visite esse museu, o Greenwald, a Abóbada Verde, porque é muito lindo. Visite museus, na verdade, principalmente em cidades históricas, em regiões históricas. Vale muito a pena a gente conhecer um pouquinho da cultura, da arte e da história do local.